Senhoras e senhores, eu já disse em outras lives, e agora repito, meu pai era juiz, depois se aposentou como desembargador, foi professor universitário durante mais de 30 anos na Faculdade de Direito, dava introdução à ciência do direito e filosofia do direito, e ele teve 5 filhos, até hoje todos vivos, né? Eu sou do meio, com 75 anos, faço 76, já em abril. Tem mais 2 irmãos mais velhos e outros 2 irmãos mais novos. Todos 5 homens. Pai não teve mulher. Tentou 5 vezes, não conseguiu. Mas o interessante é que ele, como juiz no interior, ele viajava antes, quando era deslocado com as cidades, onde ele ia começar a jurisdição. Ele parava num hotel, ficava esperando e procurando locação de casa para alugar. Não podia ser apartamento, é evidente. E nem podia ser casa com pátios restritos. Tinha que ser pátio grande, 30, 40 metros, para aqueles guris correrem naquele pátio, jogar bola, fazer o que tinha que fazer de esculhambação. E isso é uma preocupação dele. E quando chovia, a mãe se preocupava que tinha que ficar todos dentro de casa, podia ter qualquer coisa, raio, trovoada, diabo, e aí a mãe se enlouquecia com aqueles 5 diabos dentro de casa, era um inferno. Mas o pai colocava algumas coisas que eram muito típicas de quem quer transmitir esses aspectos de honra, de moral, de ética. O pai não se preocupava muito com as travessuras de toda ordem. O pai se preocupava quando ele perguntava, quem é que fez isso? Ali era o ponto de honra. Eu tinha orgulho, nunca esqueço disso, e todos nós, eu acho que fizemos a mesma coisa. Quando chegava na aula, eu era muito esculhambador, quebrava, fazia, esculhambava, tropeçava de propósito, parecia que eu tinha caído. Na verdade, eu passava no corredor, escolhia entrando atrasado, e tinha um amigo meu, Raimundo, filho do Jaime Caetano Brau, que, coitado, sentava do meu lado, e eu, quando chegava perto dele, tropeçava e fazia derrubar 3, 4 cadeiras, caía lá uma barbaridade, eu olhava para ele furioso, assim como se ele tivesse passado a perna em mim, e o professor, Raimundo, rua! E eu morria de rir dessas travessuras, é tudo travessuras. O pai se preocupava, era quando ele perguntava quem fez, e aquele que fez não tivesse a coragem, a honra, e o caráter de se identificar. Não, pai, fui eu. Aquilo satisfazia dentro. E eu me lembro que nas aulas, quando fazia travessuras, essa que eu disse, por exemplo, e o professor botava para a rua o Raimundo, antes que saísse para a rua, disse, professor, pá, fui eu que tropecei. Mas eu trouxe essa experiência pessoal, porque é curioso que agora, no nosso país, um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, teve o tupete, o desplante e a insensatez de dizer que foi tratar no Banco Central com Gabriel Galli sobre o assunto da Lei Magnitsky, quando as datas não coincidiam. O álibi que ele procurou não se ajustou às datas. Vergonhosamente, ele mentiu. E a mentira quase já derrubou um presidente da República lá nos Estados Unidos, Bill Clinton, quando teve aquele caso com aquela menina que trabalhava na Casa Branca, uma estagiária, e que ele teve relações com ela. E ele disse que não foram relações sexuais habituais, normais. E parece que não teria sido só uma outra relação que não teve mesmo a conjunção carnal a essa aqui, né, faz a concepção. Foi outro tipo, mas houve a relação. Ele quase caiu por isso, envolvido num processo que diria apenas questões de natureza sexual, que não importava no caráter, na personalidade, na honra, e também na magnitude da função dele, como é a magnitude de uma função do ministro, que estava fazendo advocacia administrativa
em favor da mulher que ganhava 129,6 milhões, seria o contrato, mas já tinha ganho alguns milhões, que aumentou o patrimônio dela em um ano 232% daquilo que já tinha de 24 milhões. Foi para 80 e alguma pedrada. Um absurdo. Corrupção escancarada, mais vergonhosa. E ficou dito pelo não dito. E ele está se justificando agora, dizendo que foi fazer outra coisa, cometer um delito maior. No conceito do meu pai e do meu conceito, que é a mentira. Desonrou o cargo. E neste caso, não tem outro caminho senão a destituição, a exoneração desse ministro. Porque ele maculou definitivamente aquele tribunal, que é uma instituição do Supremo Tribunal Federal, mas está fadado a esta situação vergonhosa que a nós todos envergonha. Eu espero uma solução nesse tipo, senhoras e senhores. Com essas palavras, aguardemos e esperemos que a justiça se faça aqui, porque ele diz, e já vi dizer, que este fiscal não tem quem o fiscalize. Quem fiscaliza o fiscal? Quem fiscaliza o fiscal? O povo. E é o povo que vai mudar esse estado de coisa. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus.